Por que Virgem é o signo mais perigoso do zodíaco? Descubra. Quem se atrever a olhar para além das aparências, descobrirá que o verdadeiro poder nem sempre é o mais ruidoso. Antes de começarmos, compartilhe seu signo do zodíaco e data de nascimento. Estarei lendo seus comentários. Ouça com atenção e deixe que esta mensagem toque partes de si que ainda não foram nomeadas. Porque o que vai descobrir nos próximos minutos não é uma simples análise astrológica. É uma revelação, um sussurro sagrado, uma verdade velada que, se assentir na sua alma, pode mudar para sempre a sua forma de ver a energia de Virgem. Muitos acreditam que sabem o que é Virgem. Fala-se de organização. Detalhe, limpeza, serviço. Mas hoje não falaremos do superficial. Hoje vamos olhar para o que quase ninguém se atreve a ver. Hoje abrimos a porta para o mistério mais profundo do signo mais incompreendido do zodíaco e convido-o a ficar até ao fim, porque há algo nesta mensagem que a sua alma já está à espera de ouvir. Talvez já tenha ouvido que Escorpião é o mais perigoso ou que Áries, com o seu fogo implacável, destrói sem piedade. Mas a verdade é outra. O signo mais perigoso é Virgem, e não porque ataca, mas porque revela, porque expõe o que estava oculto, porque onde põe o olhar, nada volta a ser igual. E se tem esta energia no seu mapa astral, ou se convive com alguém que a tem, saberá que não exagero. Virgem não grita com você. Observa-o, não discute, analisa em silêncio, não impõe, mas quando fala, falo com uma exatidão que desarma, como se uma parte de si ficasse nua diante das suas palavras. Porque Virgem vê o que você não vê, percebe os fios invisíveis que sustentam o caos. Ouve a linguagem secreta que vibra por trás de cada ação, cada gesto, cada silêncio. E aqui começa o que poucos compreendem. Virgem é a fronteira entre a mente concreta e a mente divina. É o signo que desceu à Terra para recordar a ordem perdida. No corpo de Virgem vive o código do sagrado manifestado no cotidiano. Virgem não está à procura de perfeição estética, está à procura de coerência vibracional. Uma ponte entre o que se diz e o que realmente se vibra. E quando não a encontra, o seu perigo é ativado. Porque Virgem, quando está alinhado com o seu propósito superior, tem a capacidade de ver as fendas na estrutura. É o único signo com a capacidade inata de diagnosticar a alma, como se tivesse uma lupa cósmica que aponta diretamente para o desajuste energético. E essa é a sua verdadeira ameaça, porque ao lançar luz sobre o que estava escondido, obriga o outro a enfrentar a sua verdade. E nem todos estão preparados para isso. O mito que nos contaram sobre Virgem está incompleto. Falaram-nos de timidez, de rotina, de crítica, mas não nos disseram que Virgem é o curador invisível, o alquimista silencioso, o guardião do templo interior. Não nos contaram que por trás da sua necessidade de ordem se esconde uma profunda ligação com o sagrado, que os seus olhos não procuram o controlo, mas sim a harmonia. Virgem representa a Virgem, mas não no sentido moral que nos impuseram, mas como símbolo de integridade. Virgem guarda na sua essência a memória da alma que não se corrompeu, do propósito original. A sua pureza não é inocência, é clareza, é discernimento, é saber diferenciar o ouro espiritual do ruído do mundo. É por isso que quando Virgem entra numa sala, as máscaras tremem. E talvez agora comece a entender por que esta energia pode ser tão perigosa. Porque ao remover o véu da ilusão, Virgem não deixa lugar para desculpas, nem para personagens, nem para promessas vazias. E nem todos estão prontos para serem vistos com essa intensidade. Porque ser visto por Virgem é ser refletido, é enfrentar o espelho mais preciso do zodíaco. Mas também é um presente. Porque quem é visto de verdade também é amado desde o essencial. Virgem nem se detém no superficial, vai à raiz e se decidir ficar ao seu lado, não o fará por necessidade, nem por medo, nem por dependência. Falo-á porque a sua verdade ressoa com a dele. E isso, num mundo cheio de máscaras, é profundamente transformador.
Se alguma vez um virginiano lhe disse algo que não queria ouvir, mas sabia que era verdade. Se alguma vez se sentiu trespassado por um dos seus olhares silenciosos. Se alguma vez se afastou porque não suportou o espelho, então já conheceu o seu perigo. Mas se conseguir olhar para além, se atrever a ver o dom por trás do desconforto, descobrirá que virgem não vem para o destruir, vem para o polir, como o escultor que a cada golpe revela a forma sagrada escondida na pedra. Partilhe esta mensagem com alguém que precise de se lembrar do poder invisível que carrega dentro de si. Escreva nos comentários: eu reconheço-me, se sentiu esta verdade a vibrar dentro de si. Porque aqui apenas começamos a tocar a superfície do mistério que é virgem. O que torna virgem perigoso? Talvez se esteja a perguntar: o que tem virgem que o torna tão enigmático, tão ameaçador para alguns, tão inesquecível para outros? A verdade é que virgem não precisa de levantar a voz, nem de se exibir, nem de tomar o protagonismo. A sua presença já é suficiente e o que o torna perigoso é a sua precisão cirúrgica para detetar a incoerência, a mentira, a falta de propósito. Virgem é como aquela luz branca que atravessa tudo e deixa exposto o que já não serve. Não o faz por crueldade. Falo por instinto. Falo porque a sua alma está programada para purificar, para ordenar a vibração, para assinalar sem rodeios o que se afasta do eixo. E isso, embora não doa fisicamente, remove tudo o que estava adormecido. Não há nada mais desarmante do que uma verdade dita com calma. E virgem sabe disso. Por isso, o seu perigo não é explosivo, é exato. Tem a capacidade de olhar para uma situação, uma relação, uma estrutura emocional e, em questão de segundos, detetar o ponto fraco, o erro não resolvido, e uma vez que o vê, nada pode continuar como antes. Não precisa de se vingar. Virgem não é fogo nem destruição. É terra que analisa, é lógica espiritual que corta o que não vibra com a verdade. E essa capacidade de ver para além do evidente torna-o no signo que, sem querer, pode incomodar mais do que qualquer outro. Porque quem está realmente preparado para ser visto por completo? Arquétipo espiritual de Virgem. Virgem não veio a este plano para procurar a perfeição a partir do ego. Veio para recordar que o divino está no simples. É a alma encarnada que sabe que cada detalhe é sagrado e, por isso, cuida, por isso corrige, por isso exige, não para dominar, mas para elevar. Imagine uma sacerdotisa que caminha entre os outros sem vestes luxuosas, sem coroa, mas cuja simples energia ordena o ambiente. Virgem é essa presença. É quem chega a uma situação e, sem fazer barulho, começa a pôr cada coisa no seu lugar. Não a partir do julgamento, mas da pureza da sua missão. O arquétipo espiritual de Virgem é o do curador silencioso. É aquele que prepara o altar, que mistura ervas com sabedoria antiga, que intui quando uma palavra pode curar mais do que um abraço. É quem observa tudo e, quando fala, fala a partir da clareza do seu espírito. Virgem não se envolve no caótico por fraqueza. Falo porque a sua alma foi treinada para trazer o céu à terra, para pegar no intangível e convertê-lo em ação concreta, para pegar no que está partido e restaurá-lo sem que ninguém note. E isso é um dom raríssimo, muito poucos o reconhecem. Mas quem alguma vez foi tocado pela energia de um virgem desperto, sabe que algo na sua vida se ordenou para sempre. O lado sombrio de Virgem. Mas não se confunda, Virgem também tem sombra, e quando se desliga do seu centro espiritual, pode tornar-se numa tempestade de exigência, frieza e autocrítica impiedosa. Quando Virgem se esquece de que a alma não precisa de ser perfeita para ser amada, torna-se o seu pior juiz, castiga-se, encerra-se em estruturas mentais onde tudo tem de encaixar, tudo tem de estar limpo, tudo tem de ser impecável, e se não for, então não serve. Este lado sombrio nem sempre é visível de fora. Às vezes, Virgem continua a sorrir, a ajudar, a funcionar, mas por dentro está em guerra consigo mesmo. Uma guerra silenciosa, esgotante,
entre o que sente e o que deveria sentir, entre o que é e o que deveria ser. E quando essa tensão se torna insuportável, Virgem pode tornar-se cortante, pode fechar-se emocionalmente, pode ferir com palavras afiadas como facas, não porque queira magoar, mas porque já não consegue suportar a pressão interna. Também pode tornar-se insensível ao sofrimento alheio, se sentir que o outro não faz a sua parte. Porque Virgem acredita que, se ele consegue aguentar tudo, então os outros também devem fazê-lo. E isso, embora lógico, pode tornar-se injusto. Mas por trás dessa dureza há uma ferida muito profunda, a de nunca se sentir suficiente, a de pensar que se não for útil, se não corrigir, se não curar, então não vale nada. E é aí que Virgem precisa de mais compaixão, porque por baixo da ordem há cansaço, por baixo da crítica há medo, por baixo do julgamento há um coração que só quer fazer as coisas bem, que só quer que o mundo seja um lugar mais digno, mais limpo, mais verdadeiro. Compreender o lado sombrio de Virgem é abraçar a sua humanidade, é deixar de lhe pedir perfeição e começar a oferecer-lhe amor incondicional. Porque embora Virgem se esqueça, o seu valor não está no que corrige, o seu valor está no que vibra. E quando vibra a partir da alma, tudo se transforma. O poder curador de Virgem. Há algo em Virgem que não se pode explicar com palavras simples, porque a sua medicina nem sempre tem forma, mas sente-se. E se alguma vez teve perto de si um Virgem desperto, um que já fez as pazes com a sua sombra e abraçou a sua missão nesta vida, sabe do que estou a falar. A sua simples presença já começa a ordenar o que está partido. Virgem não precisa de impor, cura com a sua vibração. Sabe por quê? Porque Virgem é um canal, é um veículo da ordem universal, é um instrumento da vontade divina encarnado em pequenos gestos. Enquanto outros procuram transformar com discursos, Virgem transforma com ações concretas. É aquele que recolhe os pedaços e os arruma em silêncio, sem pedir reconhecimento. E esse amor tão subtil é o que mais cura. Virgem tem o dom de encontrar o útil, mesmo na dor. Sabe como transformar uma ferida em medicina, como ler nas entrelinhas o que as palavras não disseram, como oferecer soluções onde outros só veem caos. E o mais belo é que o faz sem procurar glória. Falo porque a sua alma não sabe viver de outra forma. O seu impulso natural é restaurar. Restaurar o corpo, a alma, o espaço. Restaurar a ligação com o que é real. Quando um Virgem vibra na sua luz, tudo à sua volta se reordena. Não porque controla, mas porque canaliza a energia do propósito. A sua visão torna-se uma bússola, a sua palavra uma direção e a sua presença uma bênção. É quem lhe diz o que mais ninguém se atreve, mas a partir do amor. É quem o acompanha sem absorver os seus fardos, mostrando-lhe como pode libertá-los por si mesmo. Virgem é como aquelas mãos que acariciam sem tocar, que curam sem prometer, que sustentam sem depender. O seu poder não está na força, mas na constância. Não está no ruído, mas no ritmo. Não está no ego, mas no serviço silencioso. E essa constância humilde é o que faz de Virgem uma medicina sagrada num mundo doente de excesso, de pressa e de desconexão. Quando Virgem se lembra de que não precisa de ser perfeito para curar, torna-se um canal puro, porque a sua verdadeira perfeição não está nos detalhes, está na sua entrega, na sua coerência, na sua fidelidade ao que sente verdadeiro, mesmo que ninguém o veja. Essa fidelidade, essa honestidade silenciosa é o que transforma tudo. Porque Virgem é único no zodíaco? Porque é o único signo representado por uma figura humana sagrada, a Virgem. Não uma figura moralista, não uma imagem religiosa limitada, mas um símbolo de integridade energética. Virgem representa esse estado da alma que aprendeu a estar completo em si mesmo, que não precisa de nada externo para se saber em ligação direta com o divino. Virgem é único porque vibra entre dois mundos. Tem a mente aguda do plano material e a intuição sensível do plano subtil. É quem consegue ver os sistemas,
os processos, as estruturas e, ao mesmo tempo, perceber os sinais invisíveis que guiam esses processos a partir de outro nível. É o engenheiro espiritual, o terapeuta cósmico, o alquimista prático. Sabia que Virgem rege o intestino? Essa parte do corpo que separa o que nutre do que intoxica. Nada mais simbólico, porque essa é também a sua função na vida: discernir, filtrar, selecionar. Virgem é quem separa o essencial do desnecessário, o puro do contaminado, o verdadeiro do ilusório. E falo não só no físico, falo no emocional, no mental, no espiritual. Não há outro signo com essa capacidade tão precisa de ler a energia de uma situação e oferecer uma solução real. Virgem não se perde em grandes ideias sem ação. O seu foco está no concreto, no útil, no que realmente serve para o crescimento. Por isso, apesar de ser terra, Virgem tem uma missão profundamente espiritual, porque é quem traz o divino para o prático, quem converte a inspiração em hábito, a visão em estrutura, o caos em ordem. E isso, embora muitos não o vejam, é um poder sagrado. Porque em tempos de confusão, a alma que sabe organizar a partir do coração torna-se um guia. E Virgem, quando se reconhece, quando se honra, deixa de ser apenas o signo do serviço e torna-se o signo que recorda a todos como viver com propósito. Agora que caminhou comigo por esta travessia profunda até o coração de Virgem, quero que feche os olhos por um instante e respire. Sinta, ouça, para além das palavras. Conseguiu reconhecer-se em alguma destas verdades invisíveis? Sentiu que algo dentro de si se moveu, se iluminou, se recordou? Porque Virgem não é apenas um signo, é uma frequência, uma chave, um portal para uma dimensão de consciência que muitas vezes o mundo esquece, mas que a alma nunca deixa de anelar. Virgem é essa energia que o convida a voltar ao essencial, a deixar o excesso, a silenciar o ruído mental, a caminhar com os pés descalços sobre a terra enquanto o espírito dança com o cosmos. É a união perfeita entre o alto e o profundo, entre a humildade e a grandeza, entre o serviço e o poder. Se é Virgem ou tem esta energia forte no seu mapa natal, quero que ouça isto com o coração aberto. Não está aqui para cumprir expectativas vazias. Não veio ao mundo para agradar, para satisfazer, nem para se encaixar em moldes alheios. Veio para trazer ordem ao caos, luz à confusão, consciência onde reina a inconsciência. A sua busca por clareza nem é uma fraqueza, é a sua bússola. A sua necessidade de verdade nem é rigidez, é a sua bússola espiritual. O seu desconforto perante o superficial é o seu dom. A sua alma não se conforma com o banal, porque veio para tocar o eterno. E embora muitos não o entendam, embora por vezes se sinta sozinho ou demasiado exigente, embora haja momentos em que pense que ninguém vê o que você vê, lembre-se disto. A sua sensibilidade é a sua ferramenta sagrada. O seu discernimento é medicina. A sua presença, quando é coerente e livre, pode mudar destinos. Virgem não transforma a partir do ruído, mas da coerência. E não há poder mais revolucionário do que uma pessoa em paz consigo mesma. Uma pessoa que não precisa de dominar para inspirar. Uma pessoa que vibra tão alinhada que só por estar já começa a curar. Por isso, não se minimize mais. Não se esconda por trás do perfeccionismo nem da autossabotagem. Não continue a adiar a expressão da sua alma, esperando sentir-se pronto, porque a verdade é que já o é, sempre o foi. Só precisava de se lembrar. E se não é Virgem, mas esta energia tocou algo dentro de si, talvez seja porque está a despertar para essa frequência adormecida. Talvez tenha chegado o momento de ativar o curador que há em si, o cuidador silencioso, a alma que ordena com compaixão, porque todos, absolutamente todos, levamos dentro de nós uma parte de Virgem, e quando essa parte desperta, a vida muda. Obrigado por ter chegado até aqui. Obrigado por abrir o seu coração para receber esta mensagem. Obrigado por permitir que esta palavra o acompanhe, o abrace,
o ilumine. E se sentiu esta verdade, se algo dentro de si estremeceu, se uma lágrima quis sair ou um suspiro o lembrou de que está vivo, então já não há dúvida. Esta mensagem era para si. Lembre-se sempre disto. Não está aqui para ser perfeito. Está aqui para ser verdadeiro. Está aqui para amar a sua humanidade, honrar o seu caminho e expandir a luz a partir da autenticidade. Porque a perfeição não é rigidez. A verdadeira perfeição é a alma a expressar-se sem medo. E virgem, você é isso. Uma alma corajosa que decidiu servir a partir do silêncio. Uma consciência que não veio para impor, mas para purificar. Uma presença que não precisa de ruído para ser transformadora. Você é a medicina que o mundo não sabe que precisa até o encontrar.